E aí pessoal, beleza? Meu nome é Fábio, eu sou aqui do canal Ilha do Concurseiro. Pessoal, nós estamos no mês de março de 2022, faltam aí 2 meses para o concurso da Polícia Civil de São Paulo, que vai ocorrer em maio de 2022. E a exemplo do que aconteceu no concurso do TJSP, para escrevente do TJ, lá eu fiz um bate-papo com o pessoal. Hoje eu tô aqui com 2 aprovados no concurso da Polícia Civil de São Paulo, no ano de 2018, tá? A Thaís e o Lucas. Essa é uma oportunidade única para os concurseiros. A gente vai conversar sobre concurso público, métodos de estudo, carreira na Polícia Civil e outras cositas más. Só para adiantar, o Lucas, se não me engano, foi o número 39 no final, né, Lucas? 39 e a Thaís 170 e pouco, Thaís. Não vou recordar exato, mas foi por aí. Por aí, alguma coisa. Ou seja, dos 790 aprovados, mais ou menos, no final, nós temos aqui 2 que se encaixam aí que estão nos 25% dos primeiros colocados aí. Ou seja, uma oportunidade única de conversar com eles e ouvir eles, na verdade, falarem sobre concurso público. Aliás, o concurso, se não me engano, foram 64 candidatos por vaga. Cada um deles precisou eliminar 63 candidatos. Fora as fases que tiveram que passar, enfim, a gente vai ouvir isso hoje. Bom, como eu já falei demais e a minha função aqui não é falar, é deixar eles falarem, e nós estamos no mês de março, que é o mês das mulheres. Vamos começar pela Thaís. Thaís, faz uma apresentação pessoal, fala da sua formação, da sua profissão e por que a Polícia Civil. Fica à vontade. Olá, tudo bem? Eu sou a Thaís. Eu escolhi essa profissão há muito tempo. Sempre quis ser policial. Acabei indo para a formação em Química, bem diferente. Ótimo. Mas decidi trabalhar muito na área da Química Forense, que eu sabia que eu poderia atuar como perita criminal, também indo para este lado. Tentei alguns concursos para perito, não consegui, acabei aumentando aí as chances, fazendo também para cargos de investigador e escrivão da Polícia Civil, porque eu sabia que era a área que eu queria. Atualmente eu estou na Polícia Civil do Paraná como escrivã. Acabei passando os 2 concursos, foram no ano de 2018, e eu fui nomeada nos 2 quase juntos, assim, e acabei optando por ficar aqui. Ótimo, maravilha, muito legal. Lucas, fica à vontade. Apresentação, formação, profissão e por que Polícia Civil? Bom, meu nome é Lucas, eu sou de Botucatu, né? Minha formação, ela é bem distante também, assim como a Thaís, que é formada em Química, que ou seja, é uma área que a gente não imagina que é uma área de policiais. Eu sou formado em História, licenciatura. Tá. Né? Eu tenho mestrado, estou terminando doutorado, e eu escolhi a polícia primeiro porque eu estava cansado da área acadêmica, eu não aguentava mais aquilo, né? No sentido de que não tem é um mundo muito abstrato. Eu queria alguma coisa mais prática, eu queria sentir fazendo diferença na sociedade, né? Tá. E aí eu escolhi investigador de polícia porque eu pensei assim, mano, eu sou bom na área de pesquisa, eu sou bom na área de investigação, por que não tentar projetar isso para uma carreira e tentar fazer alguma coisa? Eu sentia falta de fazer diferença na sociedade. Legal. Isso é uma coisa que eu não me sentia fazendo lá na academia. Aí eu optei por investigador na Polícia Civil, olhei investigador e escrivão, falei, não quero escrivão, quero investigador. Tá. E prestei, fui com tudo e passei. Quer dizer que a sua história em concurso público é esse concurso público da Polícia Civil de 2018?
Não, eu tive já, passei em outros concursos antes. Tá. Eu cheguei a passar concurso já há muito tempo, mas eu nem assumi. E eu tava em Marília, na prefeitura de Marília, porque em 2017 acabou ali o mestrado, o doutorado não tava indo, não tava engatando. E aí a gente tem aquela vontade estranha de não passar fome. Então daí eu falei assim, poxa, deixa eu prestar esse concurso aqui da prefeitura de Marília, que apareceu. Pô, nossa, legal não passar fome, legal ter um emprego. Aí eu prestei, acho que eu prestei, eram 3 editais, eu prestei um de cada, passei nos 3, fui chamado nos 3, aí eu tava lá na prefeitura quando comecei a estudar para o concurso aqui da Polícia Civil. Da Polícia Civil. Atualmente eu tô na Polícia Civil, né? Eu tô no The Interset, da Polícia Civil. Eu tô aqui, ó. Opa, aí, ó. Trabalho que eu cheguei em casa logo antes da gravação desse vídeo aqui. E tamo aí. Aliás, amo minha profissão de verdade. Que é muito bom estar aqui e, tipo, fazer as coisas que a gente faz. Acho que durante o vídeo a gente vai falar mais sobre isso. Fazer todas essas coisas e no final do mês a gente ainda é pago. Eu gosto da minha profissão. Cara, eu gosto de ser policial. Sensacional, sensacional ouvir isso. E ó, eu vou dizer uma coisa pra vocês agora, antes de partir pra nossa segunda rodada, que é o seguinte. Quer dizer, a Thaís, química, o Lucas, historiador, e eu, antes de ser da área jurídica, eu era economista, viu, gente? A minha primeira faculdade foi economia, tá? E aí que depois que eu entrei no tribunal para trabalhar, tal, falei, não, peraí, eu preciso de um canudo de direito. E aí eu fui atrás do canudo, tal. Então é isso aí. Mas assim, lógico que vocês vão falar mais sobre isso, mas assim, eu fico admirado de ver uma coisa. Olha que interessante. Eu estava conversando com o pessoal de escrevente do TJSP, como eu disse para vocês, é o outro vídeo que tem aqui no meu canal. A Evelyn, lá eram 3. A Evelyn era física da USP, o Rodrigo era jornalista da USP e o Matheus ele fez química, mas não terminou na Unesp. Ou seja, vejam vocês como as outras áreas não tem absolutamente nada a ver de ser da área de direito. É possível que outras áreas venham para esses concursos que exigem o conhecimento da lei, alguma coisa de doutrina, alguma coisa de jurisprudência e se deem bem. Quer dizer, vocês passaram pelas questões objetivas, pelas discursivas e pela prova oral. Calma, vocês vão falar ainda sobre isso. Mas assim, eu fico imaginando, vamos pensar o contrário. Agora eu sou da área jurídica. Eu vou, Fábio, você vai ter que prestar uma prova oral de química ou de história. Não dá, gente, não dá. Então é impossível, mas olha, é assim, muito legal ver vocês. E com certeza quem está assistindo esse vídeo aqui vai tomar como exemplo isso, né? Olha lá o Lucas, historiador, olha lá a Thaís, química, né? Então isso é muito bom de ver. E principalmente que a área jurídica ela precisa mesmo dessa oxigenação, né, de outras áreas, eu acho. Vamos partir para a segunda rodada, que é o seguinte. Vamos voltar para a Thaís. É o seguinte, pessoal, olha só. Nós temos aí aproximadamente 2 meses para o concurso da Polícia Civil. O que vocês falariam para uma pessoa que está estudando lá para a Polícia Civil agora, focar nesses 2 meses anteriores? E depois eu gostaria de saber de vocês, estudo pré-edital. Como que vocês faziam? Apostila, questões de concursos, cursinho, vídeos no YouTube, enfim, fiquem à vontade. Qual era o método de estudo? Tudo está incluído aí, viu, Thaís? Fica à vontade. Vamos lá. Eu vou dizer que a minha história com o concurso da Polícia Civil de São Paulo foi um pouco atípico. Não existem histórias típicas, é tudo atípico. É isso. Né? Então, eu estava estudando
para perita primeiro, e aí eu fiz uns 3 concursos que foram para a região sul, aqui os 3 estados da região sul. Eu não fui aprovada, que isso foi em 2017. Aí, início de 2018, foi quando eu comecei a estudar para cargos de investigador e escrivão, que aí muda um pouco o conteúdo. Eu acabei pegando cursinho online. Demorou um tempo, lá no início de 2017 eu fiz uns presenciais, e até o que falou da gente não ser da área do direito, isso pra mim, eu lembro perfeitamente, a primeira vez que eu entrei numa sala, e a professora dizia, por que o caput do artigo e o caput do artigo, e eu ficava assim, que bosta é essa, gente? Que é isso? Aí eu ficava olhando, aí ela dizia, eu comecei assim, eu acho que essa primeira parte que é um caput. Era esse o meu nível de conhecimento de direito. Perfeito, maravilha, é isso aí. Então eu fui estudando, depois de um tempo no cursinho presencial eu comecei a me irritar com a demora para ir até o local, tinha muita enrolação, muito papo. E eu queria uma coisa mais rápida, porque eu estava com pressa para passar. Eu também tinha terminado meu mestrado e decidi que queria estudar para concurso. Então eu tinha dado para mim um prazo, assim, eu quero pelo menos passar numa prova objetiva pelo menos uns 2 anos. Era o que eu tinha imaginado, assim. Aí fui estudando, peguei um cursinho, a gente pode dizer o cursinho que a gente escolheu, como é que Tá. Eu acabei ficando com o do Estratégia Concursos. Tá. Eu tinha me indicado e eu gostei dos PDFs serem bem completos, porque eu não gosto tanto de assistir vídeo aula, eu começo a ficar agoniada, então eu prefiro pegar, ler e fazer questão. Tá. Então essa foi a minha opção, acabei gostando dessa metodologia. Aí comecei a estudar entre 2017 e 2018, eu estudei para a Polícia Civil do Rio Grande do Sul, que é da onde eu sou, né, na minha terra. Tá. Acabei não sendo aprovada. Tá. E eu lembro que em seguida saiu o edital para a Polícia Civil de São Paulo. Então eu olhei o edital e eu disse, acabei de rodar. Eu disse, acabei de rodar. Significa que eu não sei o conteúdo ainda. Preciso estudar e preciso fazer prova, porque eu fiquei muito nervosa na prova do Rio Grande do Sul. Você ficou nervosa? Fiquei muito nervosa, quase tive uma crise de pânico. Eu escrevi a redação tremendo. Tá. Aí eu disse, preciso treinar a prova. Preciso me acostumar com isso. Esse é o edital que abriu, vou fazer ele. Abriu o edital, vamos ver. Aí quando eu olhei, eu não tinha a mínima noção. Quando eu olhei que tinha a prova objetiva e escrita e oral, eu comecei a rir. Eu olhei, eu abri o edital de delegado. É bem isso mesmo. Aí eu voltei, é investigador. E Marco que não tem TAF, né? Não tem TAF, tem tudo isso aí. Que isso, gente, mas que edital louco é esse? Eu não vou fazer isso. Eu não vou passar. Na hora, eu não fui também sentada no meu quarto, eu olhando, rindo de pânico, dizendo assim, mas nunca que eu vou fazer uma prova oral, imagina, de direito, criminologia, atualidade, português, mas nunca. Aí eu parei, respirei e eu disse, vou lá treinar a prova. É isso que eu vou fazer. Me inscrevi, continuei estudando, eu já tinha visto a maioria do conteúdo para o Rio Grande do Sul. Tá. Então, continuei estudando e também estudava para a Polícia Federal, para perito, então os conteúdos meio que equivalia, assim. Fiz, então, leitura, muita questão, era o que eu mais fazia, site de questões, as questões que tinha no PDF, e foi basicamente esse, assim, meu estudo para essa fase. Tá. Até quando eu fui fazer a prova, foi muito engraçado, porque eu fui justamente nesse estilo de só vou fazer a prova e era isso.
Tá. Fiz um dia antes aqueles aulão de revisão que teve em São Paulo. Ah, tá. Aí eu acabei fazendo pra ver algumas dicas, tentar distrair um pouco. Até foi um dos primeiros contatos que eu tive com criminologia. Foi no aulão de véspera. Entendi. Aí fui pra prova tranquila. Foi uma prova que eu não fiquei nervosa, porque eu achava que eu não ia passar mesmo. A gente saiu com o canhotinho, aquele das questões, né? Pra eu ter uma noção, eu não sei aonde que eu enfiei isso até hoje. Eu acho que eu joguei no lixo sem perceber quando eu saí da prova. Eu nunca consegui corrigir aquelas questões. Eu só fui descobrir que eu tinha sido aprovada quando saiu. Nossa! A classificação para a segunda fase. Tá. Mas o Thaís, especificamente agora, nesse momento agora, que nós estamos há 2 meses do concurso, o que você diria para o candidato, enfim, se preocupar daqui até a prova, daqui até maio? Eu acho que muita questão, pegar a questão da banca. Tá. Questões antigas também da polícia e fazer muita questão, era isso que eu fazia. E quando eu via que eu estava errando muito algum tipo de conteúdo, que eu estava com dificuldade naquilo, daí eu voltava pro conteúdo, tentava dar uma olhada de novo naquilo, tentava fazer algum esquema, mas foi basicamente na repetição. Tá, maravilha, muito bom. E aí, Lucas, o que se conta pra nós? O meu caso seria um caso atípico, mas na minha tese, não, todos os casos são atípicos, praticamente. O que aconteceu foi o seguinte: eu pensava em prestar a prova da Polícia Civil, e daí eu fiquei sabendo que tinha aberto a prova, mas eu já estava quase fechando já as inscrições, e eu nem sabia que tinha que ter a prova. Aí eu resolvi fazer a inscrição. Tá. E a mãe falou assim: faz, eu pago. Eu morava em cidades distintas, né? Ela morava lá em Botucatu, eu estava em Marília, trabalhando numa escolinha. Tá. Numa escolinha. Sei. Neném. Você? 1 ano e meio a 4 anos. Você trabalhava? Isso. Tá. Aí a minha mãe falou que pagava. Aí eu falei, beleza. Aí quando faltava acho que um pouco menos de 2 meses, mais ou menos nessa aqui na altura, 1 mês e meio, aí eu comecei a estudar pra prova. Você tá brincando? Nunca tinha feito um concurso da área de Direito. Quer dizer, não é da área de Direito, mas, bom, é como se fosse, né? Sim, Nunca tinha visto, nunca tinha feito nada disso. Eu comecei mais ou menos, seria mais ou menos agora, mais ou menos na metade do mês, no final, virando o mês, eu estaria começando a estudar. Você tá brincando? Comecei a estudar, tipo, totalmente atrasado. Aí a questão, criar método. Tem que criar método de estudo. E o método de estudo pra mim foi, eu peguei um cursinho presencial, que foi assim, eu fiquei sabendo que o cursinho lá ele ia fazer uma caravana pra Bauru pra fazer a prova. Eu fui lá pra pagar a caravana e falei assim, assiste uma aula aí. Aí quando eu vi, eu fiz a matrícula ali mesmo. E comecei a estudar, mas é claro, eu fiz método. Qual que é o método? Eu tinha dificuldade, eu vi que eu tinha dificuldade, por exemplo, em informática. Tá. Direito, eu não sabia nada, porque, querendo ou não, a gente tinha só o bom, sabe o senso comum do direito? Normal. Aquilo que todo cidadão médio acha que sabe. Sim. E às vezes até sabe alguma coisa. Sim. Então normal. eu sabia só isso. Isso. Então eu fiz o quê? Toda a legislação, toda, eu imprimi. Tá. Toda a legislação, eu imprimi alguns PDFs de cada matéria. Eu tinha dificuldade em informática, então eu fazia o seguinte, informática para concurso, né? Porque, por exemplo, cobra fórmula de Excel, eu tinha dificuldade com isso. Então, eu fiz isso da Thaís também de site de questão. Eu fui pegando, justo naquela época também saiu o concurso da Bahia, da Polícia Civil, eu peguei a prova da Bahia, eu peguei a prova anterior, fiz tudo na mão mesmo. Então as dicas, primeira dica, procurar provas da mesma banca. Não é, tem uma prova da Amapá ali do Polícia Civil, não é o seu. Mas não, tem que ser a mesma banca. Porque uma vez que você começa se adestrando, porque é adestramento que você está fazendo, você vai se adestrando pra banca, pro Unesc, por exemplo, você vai condicionando não só as questões específicas, que tem questão que repete sim,
Mas nem é só pela repetição. Você vai criando a mentalidade da banca na sua cabeça. Então, às vezes, a questão... Você nunca viu aquela questão, mas eu conheço a VUNESP, eu vi essa questão, eu não sei a resposta, mas conhecendo a VUNESP, a C não é. É bem isso. A VUNESP não é a C, é A ou B. Já fica muito mais fácil chutar entre A e B do que entre A, B, C e D. Né? Perfeito. E eles... isso eu achei muito bom, porque tu começa a saber aonde que eles gostam de brincar, até dos artigos. Eu sei que nesse artigo, normalmente, eles gostam de mudar tal palavrinha. O que funciona. É bem isso. Exato. E aí, foi o quê? Aí, como fazer? Mano, eu tô em cima da hora, eu imprimia tudo. Dava uma brecha no trabalho, eu ia pro banheiro, sentava lá e lia no banheiro. Pegava lá e lia. Tava horário de dormir das crianças, porque eu tomava conta do horário de dormir das crianças. Eu lavava o chão, eu limpava as paredes, fazia tudo. E aí as crianças iam dormir. As crianças iam dormir, eu tinha que cuidar, eu tinha que ficar lá na sala. Eu ficava lá na sala, eu pegava o PDF impresso e ia lendo. Lei Maria da Penha, vamos ler. Via e anotava ali, no trabalho. Daí eu saía do trabalho, porque eu trabalhava de manhã, de tarde, de noite eu ia pro cursinho. Eu saía do trabalho, pegava um ônibus, já ia lendo. Chegava lá, a aula começava às 7 horas, 7h30, eu ficava até 7h30 lendo. Até 7h30 lendo. Lendo, todo dia. Terminava a aula, eu voltava de ônibus, se desse, eu sentava lá, abria o livro, o PDF, eu abria o impresso ali, ia lendo. Mas não dá pra enxergar direito. Eu fazia malabarismo ali com o caderno pra poder pegar a iluminação da rua. Toda hora lendo. Fim de semana, revisão. Então era de segunda a sexta, por exemplo, de noite ia ter aula de criminologia. Então eu ficava lendo criminologia, ia ter prova de direito, ia ter aula de direito, ia ter aula de direito penal, ia ter prova de direito processual. Eu ia fazendo tudo, eu ia pegando de manhã, e eu paguei. Nossa, foi um mês que eu não lembro nem o que mais eu fiz. Eu não fiz mais nada além disso. Só isso. E não parei nem por um instante. Acho que só domingo que eu pegava assim, não, hoje é dia de descansar, porque senão eu enlouquecia. E aí foi um mês e meio de estudar cerrado. A minha sorte, ao contrário da Thaís, eu tinha contato tremendo com criminologia. Porque eu sou de história. Pode não parecer, mas eu sou de história, então, por exemplo, escola positivista, conhecia de cor, escola tradicional, escola clássica, a criminologia crítica, todas a escola de Chicago eu conhecia. E pior, eu conhecia a escola de Chicago porque na matéria de história da economia, da história de antropologia, eu fiz um seminário que falava sobre a escola de Chicago. Então, coincidentemente, eu sabia. Então, criminologia, acho que tinha 3 das escolas lá que eu não conhecia. Mas como eu já conhecia outras escolas, você aprendia por associação. Então, ao contrário dela, a única coisa que eu tinha contato era criminologia e português. Sensacional. E atualidade, porque eu gostava sempre de estar acompanhando as notícias. Então eu tava sempre. Então pra mim, criminologia foi fácil. O resto que foi aprendi do zero. E principalmente, quando o pessoal, uma dica que é importante, quando estiver fazendo outras provas, viu que tem dificuldade, estuda triplicado aquilo. Mas tem que estudar também direito. Você sabe direito? Sei. Você é bom de direito? Sou. Então estuda direito. Você tem um mês, você tem um mês e meio. Você tem dificuldade em português, vai estudar português. Eu tinha dificuldade em informática, então eu chegava em casa, depois eu pegava, abria o computador, fazendo, agora é Excel. Eu pegava a fórmula, eu abria o Excel, eu ia fazendo a fórmula lá. Você tem que aprender, sabe? Isso só se aprende fazendo. Entendi. Eu posso ter sido em cima da hora, mas eu não fui responsável. Eu vou ir só porque dane-se. Entendi. Porque uma coisa que eu percebi que muita gente vai pra concurso pra passar vexame. Acho que a prova foi no domingo, acho que foi dia 12 ou 21 de junho de 2018. E eu lembro que isso foi no domingo. Na sexta-feira eu tava passando por um ponto de ônibus e tinha uma pessoa falando: eu vou fazer a prova. Você sabe? Eu manjo de informática. Vai ser fácil, a polícia tá precisando de gente.
Com certeza a polícia tá precisando de gente. Com certeza ela tá. As pessoas qualificadas também. Exato. Então, não quer dizer que a polícia tá precisando, então eu faço, foda-se. Não é. É o que o pessoal chama de paraquedista, né? Exatamente. E uma das coisas que eu fiz na hora da prova, porque eu sabia que eu não tinha todo o conteúdo, porque realmente eu não tinha o plano de, tipo, vou passar na Polícia Civil de São Paulo, vou morrer estudando como o Lucas tinha. Então, pra mim, realmente foi um pensamento só, vou fazer pra treinar a prova, tá? Porque eu não tinha tanto desejo de ir para São Paulo, já que eu era do Rio Grande do Sul. Meu estado é muito legal, tá? É que eu sou mais do sul, entendeu? Mano, aqui a gente tem cachorro quente com purê. Né? Ô pessoal, deixa eu perguntar uma coisa pra vocês, então. Eu já acho que eu já sei a resposta, mas eu vou perguntar porque tá na moda aí para concurso público, coach, mentoria, esses gurus de motivação, tal. Vocês tiveram alguma experiência com isso? Eu vou dizer que o que eu tive foi um amigão meu, que ele é auditor fiscal de Porto Alegre, lá do Rio Grande do Sul. Então, ele aprendeu a estudar sozinho, né? Tipo, se ferrou vendo metodologia de estudo, como estudar, como fazer para conseguir ser aprovado. E a gente conversou alguns meses antes, assim, e ele que me deu um norte, porque eu tava meio perdida, né, nessa situação, e ele foi meio que, digamos, na minha luz, assim, me ajudando, tipo, não, tenta fazer assim, tenta fazer assado, porque eu era bem estilo paraquedista antes. Entendi. Tanto que os concursos que eu fiz anteriormente, eu não conseguia estudar todo o edital. Eu ia, tipo, meio perdida pra prova, e aí ele chegou, não, tu vai ter que fazer o negócio direito como é pra ser feito. E aí foi quando realmente eu entendi como funcionava. E comecei a estudar como ele me falou. Tá. Não, perfeito. Maravilha. Agora... No caso, o que eu tive foi... Teve um dos professores nossos lá do cursinho que ele é policial civil, era escrivão. E que ele deu uma puta de uma ajuda pra nós, pro pessoal que passou da primeira fase. Que a gente continuou lá até o fim, né? Da segunda fase e tal, a gente continuou e ele dava ajuda. Precisava de mandar uma mensagem, como que funciona essa lei aqui que eu não entendi. Aí, às vezes ele não vê no dia, mas no dia seguinte, não, essa lei é aqui assim, não, esse artigo tá escrito isso mesmo, entendi, mas funciona de tal forma. Esse artigo tá valendo, não tem nada a ver com a Constituição, ou que, sabe? Então ele deu um puta de um amparo pra gente. Mas não é. Ele foi na qualidade de professor mesmo. Quer dizer, ele foi com qualidade de amigo também, porque, tipo, virou meu amigo mesmo. Né? E eu reconheço isso. Tanto que até na Cadepol ele chegou, inclusive, a me dar aula. Né? Mas. No fundo, não como professor oficial. Ele foi num dia numa aula de defesa pessoal. O professor chamou numa das aulas, chamou ele, e aí ele deu uma ajuda pra gente lá. Mas é que tá, ele foi lá e na qualidade de amigo e tal, mas eu conheço esse pessoal de coach, nunca tipo, contratei, né, paguei. Sim, beleza. O pessoal desse concurso aqui, especificamente, os candidatos, eles têm muita apreensão com relação à prova discursiva e à prova oral. Thaís, como é que foi sua prova discursiva e sua prova oral? Só antes eu queria fazer só uma observação sobre a prova objetiva. Que eu usei estratégia para fazer a prova também, porque não sei se continua sendo assim, mas pelo menos quando a gente fez, tu tem que acertar um mínimo em todas as matérias. Correto. Então, justamente aquilo, não adianta, eu vejo muitos erros das pessoas dizendo, eu sou péssima em informática, eu sou péssima em português, eu não gosto de estudar, não vou estudar. Cara, é aí que tu tem que estudar, que nem o Lucas falou. Porque tu precisa tirar um mínimo dali, não adianta tu gabaritar todo o resto. Se tu errar ali menos uma questão da média que precisa, já era. E aí, o que eu pensei? Tipo, não só isso, mas, por exemplo, se você já é muito bom em direito, vamos supor, e você já ia tirar 90% da prova,
Aí agora a diferença, tipo, se você é muito ruim em informática, de muito ruim, pra conseguir aprender um básico, é muito mais fácil do que você ter 90% e conseguir chegar no 100%. Aí você aprende um pouquinho de informática, você já consegue muito melhor que antes, e a sua média geral sobe. E você precisa de toda a questão. Toda a questão é 1% a mais, né, de você chegar onde você quer. No entanto, se você falar, eu não gosto de estudar informática, porque informática é chato. Mano, pode ter certeza que se você tiver essa mentalidade, você não passa. Por quê? Porque vai cair. Questão de informática vai cair na prova, e você não gosta, você não estudou, você vai chutar, e a chance de você acertar é de 25%. Né? Pô, aí você vê o outro aluno do seu lado, ele fala assim, não, eu não gosto, mas eu vou tentar, eu vou dar um jeito aqui, eu vou tentar aprender, e aí aquela questão que você errou, ele acertou. E aí as questões que você acertou, muitas vezes ele acertou também. E aí fica nessa. Porque às vezes tu até nem tem certeza da resposta, mas tu tem certeza das que estão erradas, e tu vai eliminando. Então, às vezes, te ajuda até nisso. Eu, na hora da prova, eu fiz isso. Qual foi a estratégia que eu usei? Eu fiz as questões que eu tinha certeza. Depois, as que eu não tinha certeza da resposta, eu fui anulando as que eu tinha certeza que estavam erradas. E depois, o que eu pensei? Tem que acertar 50%. Tem 10 questões. Vai ter uma média aí, digamos, de 2A, 2B, 2C, 2D. Foi mais ou menos o que eu pensei. Então, assim, eu tenho certeza que então essa e essa estão certas, eu vou fazer meio que um raciocínio lógico. Então, se sobrou só A, B e A, E, que eu tô em dúvida, então, por eliminação, eu vou marcar essa. Tipo, eu fiz assim na hora da prova também. Entendi. É isso mesmo. Se eu fiz, foi por aí também. Mas, Thaís, e a questão da discursiva e a prova oral? Sim, então, a discursiva nossa caía apenas criminologia e direito. E a gente tem consulta no código, né? Então, o que eu pensei? Se cair lei seca, que eu acho meio difícil, porque a gente vai ter a resposta ali, né? Tá tranquilo, não vou perder meu tempo com isso. Então, eu tentava estudar mais... Eu tentava estudar mais a parte de alguns conceitos, aqueles que a gente tem que ter, o que se é um crime formal, material, E peguei criminologia, né? Porque, como eu disse, eu não tinha conhecimento. Aí eu olhei assim, agora eu tenho que aprender isso. Lógico. Então eu comprei um livro sobre criminologia e devorei. Eu li, tipo, umas 2, 3 vezes aquele livro. Foi difícil entender todas aquelas escolas, então eu peguei com uma folha gigante, comecei a tentar fazer um esquema das escolas. Algumas coisas eu consegui absorver melhor, outras nem tanto, mas me matei estudando. Fui para a prova dizendo assim, aprendi alguma coisa, dependendo do que eles cobrarem eu vou saber, dependendo do que eles cobrarem não vai dar. Então foi mais ou menos assim o meu estudo, acabou dando certo, foi tranquilo, caiu uma questão de criminologia que foi bem fácil, assim, até, e 3 questões de direito, que também não achei o bicho, assim, se tu tinha estudado direito, dava para responder. E aí, quando foi pra prova oral, que era meu maior pânico, lógico. Eu disse... Lógico. De todo mundo, não é seu não, de todo mundo. Não, eu cheguei até aqui. Eu achei que eu ia ser eliminada lá no início, né? Mas agora, se eu cheguei até aqui, agora vai ser pra passar. Aí foi quando eu coloquei que agora eu vou me dedicar ao máximo. Agora eu vou ter que passar nisso. E eu achei muito complicado. As provas a gente conseguia ter acesso, né? Às questões que estavam rolando. E aí eu fiz isso, eu peguei e comecei a responder todas as questões do PES, porque no sorteio eu fiquei da metade pro final, digamos assim, dos dias. Então eu vi muitas pessoas fazerem prova antes.
E no cursinho que eu tava, eles conseguiam mandar, eles tinham uma pessoa anotando, porque como é aberto ao público, eles tinham uma pessoa anotando as questões para poder passar depois. Então todos os dias eu pegava todas as questões que eles tinham passado na prova oral e eu começava a estudar. Então eu ia respondendo se eu não sabia, eu ia atrás, se caía coisa de atualidade que eu não sabia, tipo, eu ia estudar. Então eu acho que eu respondi sei lá quantas questões. Tá. Nem sei, eu tenho os arquivos até guardados. Quantos examinadores são, Thaís? São 5 pessoas na mesa, né? Sim. Um que vai presidir a mesa e 4 avaliadores. Aí cada um fica com uma matéria e cada um fazia 4 questões. Ah, tá. Normalmente, assim. Entendi. E aí começou por português. E o que eu percebi? Que variava muito de avaliador para avaliador. Tinha avaliadores que eles gostavam, por exemplo, de perguntar qual é o plural de bombom, qual que é o diminutivo de flor, umas coisas assim. Tá. Tinha outro que já te dava uma frase e perguntavam a conjugação tá certa, qual o sujeito, já tornava a questão um pouquinho mais complicada. Entendi. Direito caía de tudo, criminologia era bem geralzão, conceitos básicos, assim, tipo o que é controle formal, informal, Tá. alguma escola, quais são os objetos, e atualidades era bem diversificado, mesmo assim, tanto que o meu, eu digo que eu tive sorte, porque o que eu pensei? Tenho que ficar mais atualizada possível. Então eu sempre vi o jornal e estudava. Eu não era de São Paulo, então naquela semana que seria a minha prova, que eu acho que era na quinta ou na sexta, eu fui uma semana antes para acompanhar presencialmente. Tá. Aí eu fiquei acompanhando as provas e eu percebi que tinha alguns avaliadores que perguntavam coisas muito atuais, tipo do dia anterior. Então de manhã cedo eu sempre abria G1. Isso é bom, essa é uma dica boa. São Paulo, eu assistia na casa que eu tava de uns conhecidos meus, o jornal da noite, da manhã, enfim, para tentar acompanhar, principalmente da cidade. E na minha prova, isso foi o que me salvou. Na minha prova, o cara perguntou o que foi achado no mercado, tipo, essa semana de tal região de São Paulo. E nossa, eu não acredito. E eu tinha visto a manchete. Você tinha visto? Ia responder. Que tinha encontrado, eu disse pra ele bem assim, eu disse, olha, eu não vou me lembrar qual que vai ser a droga, se era maconha ou cocaína, mas foi encontrado dentro das embalagens de sabão em pó, tabletes de droga. Tá. Então foi bem assim a minha prova, né? Saí de lá muito nervosa, não deixei transparecer que eu tinha treinado assim pra controlar na hora, mas depois que eu saí daquela sala, que eles diziam, ou você fica até o final ou você sai. Aí depois que eu respondi aquelas perguntas, eu disse assim, eu não quero mais ver ninguém na minha frente. Peguei a minha mochila, fugi daquele auditório. Quando eu cheguei ali fora, eu comecei a tremer e parecia que eu ia ter um treco. Lucas, como é que foi sua prova discursiva e sua prova oral? Prova discursiva, como ela falou, foi tranquilinho. Não é? Tipo, a gente fica nervoso, com certeza a gente fica nervoso, com certeza a gente fica ansioso, mas na hora eu abri a prova, olhei as questões e falei assim, gente, tá de boa. Porque tava mesmo, fez uma perguntinha simples de vitimologia, acho que é o que era vítima ideal, eu acho que foi essa. Era essa mesmo. O que é vítima ideal, que é super tranquilo. Aí ele fez 3 perguntas de direito. Uma pergunta sobre organização criminosa e associação criminosa. Qual a diferença entre associação e organização? O que é assim, que você tá com a lei na mão, você podia levar a lei. Beleza. Então, tipo, um tipo é esse, o outro tipo é esse. Beleza. A outra questão, que ela foi um pouquinho mais difícil, mas ela não era... Era difícil, mas é assim, mas eu gostei muito, que era...
por que fizeram a lei de feminicídio se na Lei Maria da Penha você já tem a violência contra a mulher? Tá. Porque não é uma pergunta assim, é uma pergunta para você fazer associação. Porque na lei de feminicídio você não tem tipo penal, você tem alguns coisas, né, alguns dispositivos para proteger a mulher em caso de violência doméstica, mas você não tem um tipo penal. Tá. Tipo penal, bater na mulher. Sim. Né? Sim. Então, ou seja, elas têm funções diferentes. E aí, ou seja, não é uma pergunta difícil, não é uma pergunta da letra da lei, mas é uma pergunta de associação. Conseguiu fazer associação? Vai bem. Tô mentindo, Thaís? Não, até vou complementar, porque essa daí foi uma que eu olhei assim na hora e eu disse, putz, não tenho certeza disso. Aí eu estou com a lei na minha frente. Eu justamente abri e olhei assim, lá feminicídio, no artigo 121. Beleza, aí depois ele diz, né, foi introduzido pela lei tal. Aí eu fui lá na Lei Maria da Penha, olhei, aí eu ficava olhando, outra lei. Eu comecei a fazer, tem que estar calmo. Aí eu olhei, mas é outra lei. Aí eu olhei assim, tá, mas peraí. Comecei a pensar, aí eu lembro que eu até tava, acho que era um delegado que cuidava da nossa prova, né, tinha um bem na minha frente, até que eu falei assim, já sei. Aí foi olha só. Mas é isso, nessa pergunta, eu olhei e falei assim, pô, tá fácil, sabe, tipo, o mais difícil é como formular as frases de forma coesa, coerente e sem cometer erros de português, porque na segunda fase, de 100 pontos eu tirei 96, os 4 pontos provavelmente foram erros de português. Sim. Entende? Não estava difícil, mas você precisava ser capaz de associar. Nossa. E é por isso que eu amei aquela segunda prova. Eu amei a segunda prova. Já a prova oral foi o meu pesadelo na terra. Pelo amor de Deus, que negócio horrível. E aí não enrolava e não ia, e não chamava. Demorou uma eternidade para marcarem. E não ia. Chegou na hora. Quando eu fui ver meu dia, eu fiquei acho que no último dia. Acho que eu fiquei no penúltimo dia, no horário da tarde. Nossa. Penúltimo dia. Eu falei, pelo amor de Deus, eu queria logo no começo, porque eu não aguentava. Eu passei 2 meses de ansiedade pura, porque vinha as questões, tipo, e a Thaís vai confirmar pra mim. Algumas provas, a Thaís vai confirmar como os caras eles faziam perguntas simples, lógicas, em outras vezes tiravam umas perguntas, sabe lá Deus da onde? Umas perguntas, meu Deus! E aí eu fui no dia de manhã, porque não podia faltar muito, porque eu lembro que eu trabalhava na prefeitura de Marília, então eu tinha que voltar a trabalhar, eu não podia ficar abonando maternidade. Aí eu fui no dia antes, à tarde, sei lá. Cheguei em São Paulo, assisti a aula a arguição da manhã. A arguição da manhã foi maravilhosamente tranquila. Eu saí de lá todo confiante. Falei, nossa, se a minha for assim, tá maravilhoso. A arguição da tarde começou, eu fui o segundo. Chegou o primeiro. Eu comecei a ver cada pergunta e falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito. O professor de atualidades, ele chegava assim, o arguidor de atualidades, ele mandava umas perguntas muito difíceis. Pra mim, eu me lembro até hoje, ele chegou pra mim, então, sobre o analfabetismo, tal, qual que é o índice de analfabetismo do Brasil hoje? Nossa. E, meu Deus do céu, como que eu respondo isso? Como que eu respondo o índice de analfabetismo no Brasil? Meu Deus. E eu respondi, não sei como. Tipo, eu não falei assim, olha, eu não tenho o número exato, mas... E aí eu comecei a falar sobre a história do analfabetismo desde os anos 90, Fernando Henrique Cardoso, Lula querendo ou não, com o Bolsa Família, querendo ou não, ele foi um combate ao analfabetismo infantil, né? Porque obrigava a criança a continuar na escola, e querendo ou não, isso ajuda contra o analfabetismo. Então, tipo, eu falei de tal. E eu dei alguns números, mas eu não falei... Nossa, gente, eram umas perguntas assim, e direito... Ele fez ele fez 4 perguntas. 2 aparentavam ser muito específicas, mas foram muito fáceis pra mim. Que era o que tem que ter numa nota de culpa. Tá. Pra quem não conhece direito é difícil, mas pra mim, tipo, nota de culpa tem que ter isso,
E qual o prazo? 24 horas. Tranquilinho, nem tremi. Sabe, tipo, o braço nem tremeu, nem nada. E daí ele começou uma outra pergunta que, gente, era muito simples pra quem é da área de direito, mas pra mim era absurdo. Quais os requisitos do ato administrativo? Entendi. É muito simples. Entendi. Pra mim não. Eu não fazia ideia. Eu simplesmente não fazia ideia. Tá. E aí entra uma coisa importante da prova oral. Eles não estão lá só para avaliar o seu conhecimento. Eles estão lá para avaliar o seu porte. Eles estão lá para avaliar o seu porte. Eles estão lá, tipo, querendo ou não, são 5 delegados. Delegado é o quê? Vai ser seu chefe. Os seus futuros chefes, eles vão pegar, eles vão ver como você lida sob pressão. Porque é isso que é o trabalho da polícia, lidar sob pressão. Eles vão fazer perguntas que são mais fáceis, vão fazer perguntas que são mais difíceis, mas eles querem ver como você se sai e querem ver como você reage sob pressão. Tem gente que na prova começa a chorar. Ai, meu Deus, tá brincando. Começa a chorar. É porque o desespero, a ansiedade, na hora começa eu não sabia. A chorar. Isso eu não sabia. Tem gente, eu vi caso, começa a tremer e tal. E aí você pensa, se essa pessoa tá tremendo assim numa arguição, como que ela vai estar? Vamos supor, lógico que a gente nunca quer estar num tiroteio. Eu nunca estive e o meu sonho de vida vai ser terminar a polícia sem nunca ter estado num tiroteio. É o meu sonho. Sim. Mas tipo, se a pessoa tá ali, se a pessoa fica assim, numa arguição, imagina como vai ser, por exemplo, se ela tá cumprindo um mandado de busca e apreensão numa casa, entra na casa e de repente o cara, ele começa. Porque acontecem as coisas mais absurdas do trabalho da polícia. Sim. Não absurdas no sentido de perigo. Sim, ocorre perigo, com certeza. Mas acontecem coisas absurdas, coisas que você nunca esperava. De repente uma pessoa começa a gritar do nada. E aí, se a pessoa não consegue reagir bem numa arguição, como que ela vai reagir em todas as situações? O delegado, eles estão lá para medir isso também. E eles são capazes disso, né? Eles são capazes, eles conhecem o trabalho de um policial e eles conseguem ver que pessoa seria um bom policial ou um mau policial vendo como ele reage. Quando o delegado fez as perguntas de direito que eu não sabia, mantive o controle. Não, nem nada, porque para todos os efeitos, nada está acontecendo de errado. Eu só não lembro como fazer essa questão. Responder essa questão. Você não precisa desesperar, ninguém vai atirar em você ali. Então, calma. Mas tem gente que realmente se desespera. Você percebe que tem gente que treme pra caramba. Então, ali, naquela situação, você mantém a calma, postura ereta, um olhar alto, mas não arrogante, calmo, olha no olho e responde. Se você não souber, fala que não se recorda, mas olha no olho e não me recordo. Você não precisa desistir da sua carreira da polícia porque numa arguição de 4 questões de repente você não lembrou de alguma coisa. O que pode acontecer? Eu disse na minha prova que eu não recordava de algumas questões. Sim. Não tem como. Tem coisas que perguntam pra ti que tu vai saber, outras tu não vai. É justamente isso, o controle emocional. A gente tem que ter controle emocional. Até na nossa profissão, nós somos questionados diariamente. Na nossa profissão, as pessoas vão na delegacia, elas vão te questionar sobre lei, sobre isso. Às vezes vão entrar no civil, que nunca estudei civil, tem que começar a saber alguma coisa, procurar. Vão apontar na tua cara, vão apontar na tua cara, vão falar assim, não, mas escuta aqui. E vão apontar, e você tem que ter esse controle. Você não pode, por exemplo, agredir uma pessoa só porque ela elevou o tom de voz. Você tem que manter o controle. Entendi. Tô mentindo? Não, perfeito. E eu via isso também de colegas que estavam prestando a prova, e tu via que eles sentavam na cadeira já assim, colocavam as mãos por baixo e ficavam assim, ó. Entendi. Sabe? Gente, tu tá mostrando completamente insegurança. Eu tava tremendo internamente, mas na mesa eu coloquei as mãozinhas aqui em cima, ereta, durinha, tipo... Sim. E tentava responder o melhor possível. Sim. Tenta com tranquilidade,
olhe o avaliador no olho, coloca as mãos em cima da mesa, mostre, eu tô aqui, eu estou respondendo perguntas, eu estou aqui, é como se fosse uma entrevista de emprego. Para quem estiver assistindo e passou por entrevista de emprego, é como se fosse uma entrevista de emprego. Porque de certa forma só que uma entrevista de emprego, lógico, com perguntas específicas de certas áreas. Sim. Mas demonstre que você tem o porte de um policial, porque é isso que você precisa ter. Porque quando você virar policial, se você virar, você precisa ter o porte de policial. Sim. Né? Exato. Você precisa ser capaz de se portar como um policial. E a prova oral, ela é a sua prova ali. É a primeira vez que a polícia vai pegar. Tem o investigação social antes, mas de certa forma vai ser uma das primeiras vezes que a polícia vai te olhar no olho. Porque na prova, nas duas primeiras fases, a xizinho e a dissertativa, a polícia não está te olhando no olho. Na investigação social ela tá, e ali a polícia vai te avaliar, a polícia vai te olhar no olho. Então eu entendo, é muito importante a prova oral por causa desse tipo de coisa. Perfeito. Não deixar só pros xizinhos para escolher um policial. Vamos olhar isso aí no olho. Perfeito, maravilha. Pessoal, carreira na Polícia Civil. Thaís, como é que você encara isso? Tem muitas candidatas agora querendo fazer o concurso, então talvez um pouco receosas com relação a isso. Como que é o ambiente na Polícia Civil? Tem muito machismo? Você se sente insegura? Como que é? Explica pra gente. Assim, eu acho que a polícia em si, independente do sexo, ela exige de ti uma grande confiança. Tem que ser uma pessoa firme. Tá. Tu não pode ser uma pessoa que se abala muito fácil. Porque tu vai lidar com diversas pessoas, tu vai lidar com criminosos, tu não pode ter medo, entendi, sabe? Então, assim, tu já tem que ser uma pessoa que tem coragem para enfrentar. Então, assim, se eu ficar numa delegacia com vários homens, eu vou saber me impor, eu vou saber mostrar, tipo, meu profissional, como eu quero que me tratem, tu tem que se impor. Então, assim, tem machismo? Tem, como eu acho que em tudo que é lugar tem. Tá. E eu acho que depende muito da gente e se impor também. Entendi. Sabe, com os colegas, tudo. Entendi. Eu não... Eu acho tranquilo, assim, eu tenho colegas mulheres também, tem bastante homens. Tá. Investigador, normalmente, é mais homens do que mulheres. Tá. Né? No cargo de escrivão já fica mais equiparado. Tá. Continuando então, Thaís, você estava falando sobre o ambiente de trabalho na Polícia Civil, né? Para você, como que você encara isso? O ambiente de trabalho assim, nós trabalhamos com bastante homens também. Nós temos que saber nos impor. Sim. Vai ter sempre um pouco de machismo, mas você também vai, por exemplo, ter que atender criminosos. Sim. É normal. Sim. Então, da mesma forma, tu tem que mostrar que tu tem segurança, que tu sabe o que tu tá fazendo ali, que tu não é uma pessoa frágil, porque eu acho que a profissão em si já exige isso. E às vezes vai ter piadinhas, coisas assim, e tu tem que realmente mostrar o que tu aceita e o que tu não aceita. Eu acho que como qualquer ambiente, a gente tem que lidar assim. Eu não cheguei a ter nenhum problema na unidade que eu trabalho, nem durante a escola, com questões assim mais de machismo ou preconceito, sempre respeitaram muito. Sempre foi tranquilo. Legal. Bacana. Você encara esse cargo atual que você está na Polícia Civil do Paraná, você encara ele como final ou como escada que falam? Isso é vocabulário concurseiro, né? Escada para outro concurso. Como que você... Eu ainda tenho vontade de fazer concurso para perito, né? Então, eu tive que parar de estudar, né? Não é o indicado,
Tá. Mas eu acabei parando de estudar porque para mim foi bem complicado. Dá uma parada. Quando eu entrei na escola, o que aconteceu, né? Quando eu entrei na escola, a nossa lotação depende também da nota que tu tira na escola. Tá. E eu disse, como eu tava mudando de estado, eu disse, eu não quero parar lá numa cidadezinha minúscula no interior a, sei lá, 6 horas de um aeroporto, coisa assim, como que eu vou ver minha família? Tipo, vai ser horrível. Então... Eu parei numa cidadezinha no interior às 6 horas de um aeroporto. Aí eu disse, não, eu quero estudar o máximo possível, então eu parei, quando eu fui nomeada, eu parei de estudar para concurso, estudei para o curso de formação, realmente, deu certo no fim, fiquei bem colocada, estou numa cidade que fica a, 40 quilômetros no máximo de um aeroporto. Legal. Então é muito mais tranquilo para eu poder viajar, alguma coisa assim. O que mais que eu tava falando? Então, Então você tem essa pretensão, talvez, no futuro, de fazer o perito, o concurso para perito. Exatamente, aí eu vou retornar aos estudos agora, porque também teve toda a mudança, né? Sim. Muda de estado, nova profissão, então me organizar com tudo isso, eu suspendi os estudos, mas já estou com planos, né? De começar esse ano mesmo a me dedicar novamente para a área da perícia. Maravilha, muito bom. Lucas, e você? Como é que você encara aí a carreira da Polícia Civil para você? Vamos lá. Vai ser escada, vai ser final, como é que é? Primeira carreira, amo, tô amando. Legal. Tô amando. Só queria que o salário fosse maior, mas acho que isso todo mundo fala, né, em todas as carreiras. Sim. Mas sinceramente eu gosto da minha carreira. Só queria fazer colocar uma nota aqui do que a Thaís falou. Na minha turma na Cadepol, de Inter 4, que foi Bauru, a gente teve 14 alunos. Desses 14 alunos, 7 mulheres e 7 homens. 50%. Investigador. Para investigador. 50%. Para investigador, ou seja, é uma carreira, sim, é uma carreira com mais homens. Não tem como negar, não tem como virar e fingir, não, mas é que não tem mais que nada. Tá. Não tem, é uma carreira que tem mais homens, mas pelo menos a minha turma na Cadepol foi equiparado o número de homens e o número de mulheres. Eu acho que o fato de não ter TAF ajudou. Não ter TAF no concurso. No concurso. Mas na Cadepol tem um pouco de... Porque às vezes o TAF assusta. Não porque ele seja mais difícil ou menos difícil, mas às vezes ele assusta. Entendi. Gente. Certo. Mas voltando. Teve um número legal. Na polícia... Bem, pelo menos uma coisa você briga quando você trabalha num lugarzinho que é tranquilo, na outra coisa não, aquela pessoa é minha parceira. Sim. E quando eu precisar, ela tem que estar lá pra mim e vice-versa. Quando ela precisar, eu tô lá pra ela. Então, nesse sentido, acho que isso ajuda um pouco nesse aspecto da convivência. Tá. Mas tem que ser também tranquilo. Com relação a se eu quero continuar, se eu quero ficar... Eu, a princípio, se continuar maravilhoso assim, eu queria continuar. Eu queria continuar como investigador. Como investigador. Né? Eu cheguei a pensar, não, mas por que você não faz direito, você não ser delegado? Mas não, gente, mais 5 anos, eu não aguento mais. Eu não aguento mais. Fazer uma edição, eu não aguento mais. Mas fazer mais 5 anos de faculdade, gente. Então, eu não sei. A princípio, eu gosto da minha carreira. Lógico, a gente às vezes pensa, às vezes vê assim, nossa, mas e se eu prestasse pra... preencha com algum outro cargo que você já pensou, já teve sonho e já viu salário, né? Mas a princípio eu faço assim, eu vou continuar na polícia. Se surgir, é lógico, se a oportunidade for muito boa, a gente vai, né? Se a oportunidade for muito boa, por que não? Lógico. Mas eu não tomo a minha estadia na polícia como um degrau, né? Eu tomo assim, eu vou viver aqui o hoje, aqui é um lugar que eu gosto de estar, é o lugar onde me faz bem. Sim. Sinceramente falando, foi o melhor emprego que eu já tive na minha vida. Que legal. A polícia. Que legal. O melhor emprego que eu já tive na vida. Então, lógico, eu não vou querer trocar. Mas, se a proposta for muito boa... Entendi.
poxa, né? Maravilha. É tipo assim, né, Thaís? De repente surge aí um cara fala assim, ó, 20 mil pra você trabalhar, sabe, perto, ali de volta na sua terra, mais ou menos perto de ali da sua família, 20 mil ali por mês, num emprego que é tranquilo, sem grandes riscos. É. Aí, vamos lá, né? Vamos pensar, né? Falando assim, que nem o Lucas disse, é uma profissão realmente maravilhosa, sabe? Eu acho que não tenho o que dizer. Legal. A gente tem muito perrengue. Sim. Tem muito perrengue, tem muita dor de cabeça, mas é muito satisfatório. Tá. Quando tu consegue ajudar as pessoas, quando tu consegue ver que uma vítima foi bem atendida, as pessoas às vezes vêm te agradecer, tudo. Tu vê a importância para a sociedade assim, daquele teu trabalho. Por mais que seja cansativo, eu trabalho em outra área, né? Como eu sou escrivã, eu fico mais no cartório. Então ali, até explicar um pouco para o pessoal que fique daqui a pouco em dúvida entre escrivão e investigador. Ah, isso é legal. Escrivão, ele vai ficar mais na atividade cartorária, que é basicamente, eu digo assim, é um braço direito do delegado e que cuida do inquérito policial. Tá. Então, a autoridade policial, ela vai presidir o inquérito e ela vai passar pra gente algumas diligências. Escrivão, você vai ser o escrivão desse inquérito. Eu preciso que esteja feita essas diligências. Tá. Então, se tiver que mandar ofício para alguém, se tiver que intimar alguém para ser ouvido, se tiver que pedir para os investigadores irem fazer um levantamento de local, ver se determinado endereço realmente é aquele, eu vou pegar e eu vou pedir para os investigadores fazer isso. Então, é como se tudo se concentrasse, na verdade, no cartório. Então, isso é muito legal. Só assim, é trabalho. É cansativo, Sim. É muito inquérito, é prazo, é Sim. ele depois te cobrando, tu tem que responder delegado, tem que cobrar investigador. E chega a cota, né? Faltou isso aqui. E o escrivão quase surta, mas é um trabalho muito legal, realmente. Legal. E avançando ali junto com a Thaís, enquanto o trabalho do escrivão é o trabalho de fazer isso, a parte da cartorária, que é ser um braço ali do delegado, ali da delegacia, o investigador, ele é o braço da autoridade policial do lado de fora. Tá. A gente tem que, por exemplo, chega uma vítima falando, alguém me ameaçou, alguém bateu em mim. Quem? Vamos supor, o Chico. Quem é Chico? Quem é Chico? Então a gente tem que ir lá e descobrir quem é Chico. Tá. Então o investigador vai lá, ele vai lá, vamos lá, vamos perguntar para as pessoas, vamos tentar descobrir, vai isso, vai aquilo. Teve um furto. Vamos atrás de câmera, vamos ver se teve câmera, teve isso, teve aquilo. Tá. Tem denúncia de tráfico em tal lugar. Vamos lá, vamos campanar. Campanar para o pessoal que está assistindo. A gente, por exemplo, vai lá, fica vestido sem uniforme, vai lá. Fica olhando, dá uma olhada, como quem não quer nada, né? Passa só olhando, com carro normal, né? Ou seja, o escrivão, ele é o braço direito do delegado ali dentro da delegacia e o investigador é as mãozinhas da autoridade policial do lado de fora, tendo que ir fazendo essas coisas que o escrivão manda a ordem de serviço para você. Guardadas as devidas proporções em relação ao judiciário, o investigador é o oficial de justiça e o escrivão é o escrevente que fica no cartório. Talvez sim, talvez não. Guardadas as Eu não sei devidas te proporções. responder porque eu não conheço o lado do Entendi. Eu tô imaginando. Como vocês descreveram, porque né? ele vai intimar a gente das audiências. Mas tá bom, olha, pessoal, muito bom, assim, eu acho que nosso papo foi muito bom. Eu só gostaria de saber de vocês, se vocês gostariam de falar alguma coisa que eu não perguntei e que é relevante para vocês. Se vocês gostariam de falar alguma coisa, agora fica à vontade aí, o que vocês quiserem falar. Gente, o trabalho de investigador tem investigação, é óbvio, né? Você vai atrás de câmera, você vai atrás de descobrir. Aqui em São Paulo, a polícia tem muitos recursos para investigação. Eu não posso dar detalhes aqui nesse vídeo, porque senão corregedoria no dia seguinte, né? Mas a gente tem muitos recursos.
e ela cobra, a polícia ela precisa de gente, mas ela precisa de gente capaz de pensar, capaz de falar assim, vamos lá, tem esses elementos, ou por exemplo, a gente não tem esses elementos, como a gente descobre? Como a gente descobre? A polícia está precisando disso. Ela também precisa de gente que queira ir lá e fazer o serviço, porque a gente vai ter que cumprir mandado de busca e apreensão. Quando a gente vê assim, mandado, quem faz a PM? Não, é a Polícia Civil. A gente que vai cumprir mandado, a gente que vai... esses tempos, eu não posso dar detalhes por motivos óbvios, mas esse tempo foi muito legal porque foi a primeira operação que eu coordenei. Eu pude coordenar uma operação. Eu recebi as denúncias, eu fiz a investigação preliminar, qualifiquei, eu fiz campana, fiquei à noite campanando. No caso era uma de tráfico, né? Eu fiquei à noite campanando, peguei relatório. Então é muito legal porque você tem muita área para o investigador que queira fazer. Porque assim, se você fala assim, não, eu quero tentar fazer, vamos tentar fazer, tá? Tem área. A Thaís sabe que a Polícia Paraná também não é tão diferente no sentido de que tem área para você que quer tentar pensar, né? Vamos tentar fazer uma coisa, vamos tentar encontrar. E a gente sabe que tem um crime, só que a gente não sabe, a gente não tem muita informação. Mas às vezes, se você for lá... Porque assim, eu concordo com o que ela falou totalmente na parte tem que ser firme, tem que saber impor com as pessoas, mas também tem que saber atender, tem que saber conversar, porque às vezes a pessoa ela tem coisa para te passar, só que se você for muito impositivo, às vezes ela não vai falar, né? Você tem que saber do isso daí sim, com certeza. No que eu falei de ser firme é só em alguns critérios, né? Que nem o pessoal na minha delegacia brinca que eu sou muito séria, mas sempre que eu atendo as pessoas, tu tem que conseguir informação, e tu vai conseguir informação justamente se tu fizer um rapport com ela, tu tem que conseguir uma ligação, um elo. Tanto que investigador é muito bom pessoas que têm essa facilidade de conversar, se dar bem ali, puxar assunto, porque às vezes tem que conseguir mais informações. Entendi. E mais uma coisa também da profissão por outro lado, a polícia não precisa de gente que acha que vai ser o Rambo. A polícia não precisa de gente que acha que vai chegar e vai subir um morro com uma arma e que vai tentar e vai chegar lá e vai destruir tudo. A polícia não precisa de gente assim. Se você quer isso, eu sugiro que você procure tratamento. Né? A polícia não precisa de gente que vai... Lógico, ela precisa de gente que tenha coragem, que tenha gente que saiba que vá fazer quando tiver que fazer. Isso é essencial. Mas ela precisa de gente que mano, ela não precisa de herói de um homem só. Entendi. Né? A gente não precisa de herói de um homem só. Você vai ter sempre o seu parceiro, mas isso não quer dizer que os dois têm que juntar e subir um morro com uma arma, atirando contra tudo e todos. Sim. Não é isso. Não é uma área pra ser o Superman. Pra herói. Pra você querer ser o Bruce Lee, porque você não é o Bruce Lee. E se você realmente acha que é o Bruce Lee, talvez a polícia não seja a área pra você. Entendi. Né? Mas ela tem área para quem quer fazer e para quem quer ter coragem de fazer. Isso é importante. Mas se você acha que vai entrar na polícia, vai ser o herói, vai ser o cara que vai fazer tudo o que precisa, que vai acabar sozinho com a criminalidade e que vai chutar a porta da casa da pessoa e dane-se. Não, você não vai fazer isso. Ótimo. Não tente entrar na polícia. Ótimo. Não tente entrar na polícia. Ótimo falar isso. A polícia tem que ser qualificada. Cada vez mais a gente tem que se qualificar muito. Resumindo, a polícia está investindo em inteligência. Muito. É algo fundamental. Sem inteligência tu não faz nada. O que adianta tu fazer
uma mega operação, digamos assim, vou entrar lá, vou chutar, vou conseguir um monte de coisa, daqui a pouco conseguiu tudo ilegal, legal, beleza, o processo vai ser anulado, não vai acontecer bosta nenhuma, entendeu? Tem que agir com inteligência dentro da lei, fazendo o que é certo, fazendo o que é seguro para todos. Isso vai ser a eficiência da polícia. Concordo totalmente. Maravilha. Você precisa de eficiência, saber a hora certa de agir, ter paciência para esperar a hora certa, saber também que quando a hora certa chegar você tem que fazer, e de preferência o mais bem feito possível. Saber que você não é o Sherlock Holmes, né? Você não é o Sherlock Holmes, mas isso não quer dizer que você não consiga fazer coisas fodas. Você consegue, você vai conseguir. Só não tem que ter o herói, mas com força ali dá pra ir. Maravilha. Mais uns fatos só. Nós fazemos investigação também de forma interna, eu diria, tipo no cartório, tudo que a gente consegue fazer. Às vezes não precisa ir pra rua investigar, a gente consegue muita coisa interna também fazer. Então, eu acho que independente do cargo, você vai se deparar com muitas coisas. Pelo menos aqui no Paraná eu tenho a oportunidade na minha equipe de participar também de buscas e apreensões. Então eu também faço algumas atividades na rua, né? Não que seja a minha atividade principal, porque eu, né, sou escrivã, mas também faço isso. Então, eu acho que o principal é gostar, é saber que vai ter coisas boas e outras nem tanto, nenhum lugar é perfeito, nós temos dificuldades, vai ter complicações, daqui a pouco não vai ser o salário que você quer, como o Lucas citou antes, mas isso não vai ser motivos para você, então, não querer trabalhar, não querer fazer o seu melhor. Se é assim, cara, não entra, vai fazer qualquer outra coisa, porque a gente não precisa de gente assim. Maravilha. Muito bom. Concordo. Pessoal, eu acho que o bate-papo foi extremamente produtivo, viu? A gente ouviu aqui dicas de concursos, dicas de carreiras na Polícia Civil. De um lado a Thaís, que é escrivã, de outro o Lucas, que é investigador de polícia. Ambos aprovados em 2018 na Polícia Civil, passaram por todas as fases. Eu estou satisfeito. Eu espero que todos aí que estejam nos assistindo estejam satisfeitos também. Beleza? Agradeço Thaís e agradeço Lucas. Ok? Abraço, tudo de bom. Até mais.